não com o irmão do Robson Cidadão, mas também com outro Robson, William Robson, vai estar aqui com a gente agora. William Robson, que é de uma agência que eu tenho, acho o nome simpaticíssimo. A Agência Moscou de Informações, em Mossoró, vocês não conhecem, né? Mas Mossoró é uma cidade tão quente aqui no Rio Grande do Norte, que o pessoal brinca e chama de Moscou, né? Como se tivesse algo gelado. William, meu caro, se apresente, fique muito à vontade, a casa é sua, como a sua casa já foi minha tantas vezes. Obrigado, Pedro. É uma honra estar aqui nesse momento aqui, participando dessa conversa aqui com o Rui Costa. Eu, particularmente, gosto muito do Rui Costa, dos comentários dele, acompanho sempre o Rui Costa nos vários programas progressistas, principalmente na TV 247, e tenho muito comentado também sobre as suas análises, Rui Costa, meus programas que eu faço na Agência Moscou. É um programa que a gente faz ao meio-dia, na internet também, naqueles mesmos modos também do DCM, TV 247, e a gente comenta muito política. Então, aí, nesse momento, para mim está sendo uma honra, eu sou jornalista, né, sou professor também de jornalismo, da UERN, aqui, a Universidade do Estado. Eu queria mais me colocar como no papel de jornalista e lhe ouvir mais do que entrar num debate, assim. Eu acho que eu vou aproveitar esse momento aí de lhe ouvir mais. E queria também aproveitar aqui o tema, embora sendo segurança pública, ele caminha também para a política, não tem como. Eu queria fazer exatamente algumas questões envolvendo política, né? Principalmente a gente está à beira aí das eleições, 2022, queria me voltar mais para isso. Eu queria começar já falando aí, estava falando sobre a questão da terceira via, né? Da polarização, estava acompanhando a entrevista com o Robson, que também é um companheiro de bancada que sempre participa com a gente no fórum. Como é que você vê o bolsonarismo para o próximo ano? Esse ano, as pesquisas mostram que ele está definhando bastante. As últimas pesquisas vão mostrar ele em torno de 23%. Ele está caminhando para fechar no núcleo duro dele, que segundo o Datafolha está em torno de 12%. Será que ele vai chegar lá? Ou será que no ano que vem ele poderá ter uma reviravolta? Porque ele está anunciando um Bolsa Família aí, vitaminado em novembro, com 50% de reajuste. Pode ficar R$300 no mínimo. Paulo Guedes está preocupado de como é que vai arrumar dinheiro para isso. Será que isso pode ser também um trunfo para tentar uma recapitalização eleitoral no ano que vem? Será que as pessoas vão esquecer da pandemia, de tantas mortes, vão tentar levar uma vida normal e esquecer o passado? Será que com a retomada econômica provável, vamos imaginar assim, no ano que vem, pode fazer com que Bolsonaro ele se fortaleça e tenha digamos, um índice melhor para o ano que vem, para enfrentar o Lula, que aparentemente, e agora nas últimas pesquisas, é o favorito? Eu acho que a situação no Brasil ela é uma situação bem complexa. E tudo aquilo que parece ser pode mudar drasticamente, né? Até porque a gente vê isso daí frequentemente na política. Por exemplo, o Lula apareceu aí com 49% na pesquisa. Isso aí pode mudar, né? Eu já vi isso aí no Brasil. Eu cito sempre o caso da eleição de 94 com Fernando Henrique Cardoso, que o Lula tinha 65% e perdeu a eleição. Quer dizer, as manobras políticas, elas produzem alterações no cenário político que não são alterações profundas. Elas não são alterações duradouras. Elas não mexem com a estrutura da situação, mas elas podem, num dado momento, bem aplicadas, mudar a situação no momento e aí você tem um resultado inesperado. O caso do Bolsonaro é um caso assim, né? Muita gente dá o Bolsonaro como cachorro morto. Eu não acho que não é falsa essa apreciação. Ele tem muita possibilidade de recuperação. Eu acho, inclusive, que dentro da burguesia ele é o candidato favorito da burguesia. Vão usar o Bolsa Família, vão usar a própria questão da vacina, vão usar também. Nós sabemos que a população brasileira ela não é uma população bem informada, né? Ela é uma população muito mal informada, dominada por uma imprensa canalha, tudo mais, e os órgãos governamentais têm poder, né? E nos Estados Unidos e na Europa a gente vê também
a utilização muito eficiente da extrema-direita das redes sociais. Então tem tudo isso, muitos imponderáveis na situação, né? Eu avalio que o Bolsonaro seja o candidato favorito da burguesia, não o candidato secundário. No entanto, eu acho que nós não podemos descartar a terceira via ainda. Eu tenho a impressão, inclusive, que a terceira via vai para as eleições, né? Vai tentar, nas eleições, superar o Bolsonaro. Num certo sentido, tudo está correndo conforme o figurino. Fizeram a CPI, é uma campanha na imprensa, que é para diminuir a votação do Bolsonaro, né? A ideia da burguesia é colocar todos os candidatos num patamar muito baixo, fragmentar o voto. Eles têm um estudo bem científico de todos os colégios eleitorais, municipais e estaduais. Eles vão analisar todos os candidatos, eles vão estimular o lançamento de candidaturas que dividam o voto da direita, do Lula, né, para criar um patamar bem pequenininho, né? O modelo mais recente, eu acho, é o da França, onde o Macron foi para o segundo turno com 20 e poucos por cento de voto e ganhou a eleição, né? Foi uma verdadeira proeza de manipulação eleitoral. Eu tive na França na época da eleição e eu me lembro bem, né, que a gente conversava e falava assim, nossa, será que o Macron vai ser eleito? Não parecia que ele ia ser eleito. Na França me deu a impressão de que era ele que ia ser eleito, né, vendo o noticiário local, mas ele não era um candidato que parecia estar ganhando fácil, etc. e tal. Então, eu acho que nós temos que ter muita prudência aí, né, em relação ao quadro eleitoral. Do ponto de vista da política prática, eu acho assim, nós temos dois inimigos. É a terceira via e o Bolsonaro, não é só o Bolsonaro, né? Se o Dória me parece nesse que está saindo aí do... Tem um Ciro também, né? Mas o Ciro, eu acho que o papel dele vai ser de tirar voto do Lula. O candidato da burguesia me parece que está se confirmando como sendo o João Dória, né? Nas pesquisas, o Dória ali ainda não está emplacando, né? O Ciro fica ali naquele posicionamento de sempre dele, né? 6, 8 pontos e tal. Não os 12% da última eleição, né? Que ali já foi um fenômeno para ele. Mas aí você chega na época da eleição e você tem uma campanha multibilionária aí em favor do Dória e o quadro muda, né? Eleição é um jogo de faz de conta, né? Por isso eu não sou favorável a tomar como coisas absolutas a opinião que a população tem dos candidatos. Por exemplo, o Lula é popular. Mas chega na hora H, você faz A, B, C e D, e você desvia o voto. Ele não deixou de ser popular. Mas o voto é uma coisa manipulável, né? Então, eu acho que o Dória realmente ele não se destaca na pesquisa, mas o Dória ele tem muito poder de fogo, né, se ele for o candidato. Não acho que ele seja o candidato mais provável. Na minha opinião, o candidato mais provável é o Bolsonaro. E eu acho que, no final das contas, todo esse pessoal que fala que é anti-Bolsonaro vai votar no Bolsonaro, como aconteceu em 2018, onde até o Ciro mostrou que ele era a favor da vitória do Bolsonaro. Ele tirou o time de campo, não fez campanha pelo PT. Se ele fosse contra o Bolsonaro, ele teria feito campanha pelo Haddad, né? Eu acho que porque o que parece, Rui, assim, é que há uma intenção, aí, pelo menos da mídia a gente vê isso, que há uma intenção de desidratar o Bolsonaro para que essa terceira via não vá para o segundo turno com o Bolsonaro, mas sim com o Lula, né? É meio que tentar voltar às origens do PSDB aí nas últimas eleições, tentar voltar ao que era, digamos, o normal. Então eles querem desidratar, assim, aniquilar o Bolsonaro, não para disputar com ele o segundo turno, mas para que ele não vá para o segundo turno, né? Você concorda com isso? Concordo. Apesar que a terceira via ela joga um jogo de mão dupla, né? Se for terceira via versus Lula, eles terão o apoio de toda a direita. Esse é o cálculo deles. Precisa ver se é um cálculo bem fundado, também tem isso aí. E se for terceira via versus Bolsonaro, terão o apoio de toda a esquerda, como aconteceu com Macron na eleição francesa, né? Então, eles jogam esse jogo de mão dupla, eles estão vendo. Eu acho difícil tirar o Lula da eleição, mas não acho impossível em política, a gente não deve dizer, a não ser que seja uma coisa muito, mas muito, muito consumada já, né?
A política brasileira, inclusive, ela costuma surpreender todos os observadores, né? O pessoal acha que não vai acontecer, mas tudo pode acontecer. Eu procuro ser muito cauteloso ao analisar. Eu acho que nós temos aí o jogo todo aberto. Não tem nada definido nesse jogo de lado nenhum. Acho mais provável Lula versus Bolsonaro, mas eu não colocaria a minha mão no fogo que vai acontecer assim. Né? Inclusive, Rui, essa é uma matéria no Globo hoje dizendo que, uma entrevista com o Bruno Araújo, ele afirmando que, por terceira via, o PSDB pode não ter candidato. Então, ou seja, ele pode apoiar um tal candidato da terceira via que não saiba quem, né? Então, quer dizer, meio que já descartando até o Dória. O Bruno Araújo, né? O Dória assim, não tá com cara, não. O Dória não está com cara de abrir mão. Pois é, também tem isso. Aí, você acha que existe essa possibilidade, por exemplo, do Centrão tentar apoiar uma tal terceira via, digamos, porque o Centrão é assim, ele vai até, ele carrega o caixão, mas não entra na cova. Então, você acha que ele vai chegar um momento que o Centrão vai se desvencilhar de Bolsonaro e apoiar um candidato da terceira via, ou lançar um candidato da terceira via para o PSDB apoiar? Como seria o papel do Centrão, que você imagina? Eu acho possível essa alternativa, mas não acho provável. Né? O Bolsonaro está comprando o Centrão. O Centrão ele tem uma vantagem muito grande nesse momento. Né? O Centrão, como a gente sabe, é o baixo clero do Congresso Nacional. É o deputado oprimido, enjeitado, né? Ele só fica com as migalhas, enquanto que os outros ficam com a parte do leão. E nesse momento eles estão no controle da situação. É uma coisa muito importante, né? Eles estão se transformando aí numa bancada que progride sob as asas do Bolsonaro. Isso aí é uma coisa que dá uma coesão muito grande. Agora, os deputados, eles são venais, isso daí é conhecidíssimo, né? Aparece alguém lá com muito mais dinheiro, muito mais possibilidades, ou acontece qualquer coisa, e a situação muda, né? É o que eu disse, o jogo está muito aberto até o momento, né? Ele vai se definir aos poucos, e a minha preocupação ao fazer a análise da situação é procurar discernir quais são as vias pelas quais a situação pode se desenvolver, né? As vias, não uma única via. Acho que não dá para fazer um prognóstico assim matador aqui nessa altura do campeonato, não. E como é que você vê essa questão do semipresidencialismo, essa proposta aí do Arthur Lira? Você acha que tem a ver com uma provável eleição do Lula, tentar dominar aí amarrar o Lula, caso ele se torne presidente? Com certeza. Se o Lula for presidente, ele vai enfrentar uma resistência poderosa da burguesia. Eu tinha dito isso daí anteriormente, que a burguesia não quer o Lula. E agora está claro que a burguesia não quer o Lula de jeito nenhum. Os candidatos da burguesia são Bolsonaro e a terceira via, né? A burguesia está dividida até o momento entre essas duas candidaturas e totalmente contra o Lula. Basta ler os principais órgãos da burguesia, a gente vê a hostilidade contra o PT e o Lula é muito grande, né? Inclusive o próprio Dória tirou um Twitter hoje falando assim que a terceira via é a via melhor para o povo brasileiro, que é contra um negacionista e um corrupto, né? Já dá para sentir o clima da campanha antipetista que vem pela frente. Nós vamos enfrentar uma nova campanha anti-PT. E aqui fica uma advertência. Todo esse pessoal que procuraram reciclar, esses Reinaldo Azevedo, essa Joyce Hasselman, aquela molecada do Kim Kataguiri, etc. e tal, eles vão fazer uma campanha sórdida, suja, baixa contra o PT, pior do que na época da Dilma. Também tem o fato de que há uma direita em colapso aí, vamos colocar dessa forma, a terceira via tentando emplacar aí, porque criou um monstro e não sabe o que fazer com ele agora, né? Então aí tem essa questão. Eu vou fazer só uma última pergunta, viu que o Pedro já entrou aí, sobre a questão do papel do PCO nas próximas eleições. Rui, como é que vai ser? O PCO tende a apoiar Lula ou você vai sair candidato? Como é que vai ser seu papel aí e o papel do partido para o próximo ano? Não, para nós está claro. Se o Lula for candidato, nós vamos apoiar o Lula.
nós temos falado isso daí. O nosso apoio ao Lula é um apoio sem impor nenhum tipo de condições, até porque nós não temos condição de impor condição nenhuma, né? Nós não vamos participar de uma frente eleitoral nem nada, vamos apoiar por fora, porque o nosso programa é muito diferente do programa do PT, nós não queremos nos comprometer com o programa do PT. E nós vamos dar um apoio crítico. Né? Crítico não, a gente fala crítico, já fica meio, né, agressivo. Mas vai ser um apoio crítico amigável, né? Discutir as propostas, procurar influir no processo de uma maneira construtiva, digamos assim, né? Mas se o Lula for candidato, no partido há um consenso sobre isso. Temos que apoiar o Lula. Na realidade, é uma coisa estranha, né, que a esquerda tem. O Lula é o candidato da esmagadora maioria do povo, a gente sabe disso. Mesmo que não apareça na eleição assim. Você apoiar o candidato, que é o candidato da esmagadora maioria do povo, mesmo que você tenha críticas a esse candidato, é acompanhar, né, uma importante experiência política, um importante desenvolvimento político que o povo está fazendo. Né? Não com um candidato qualquer, porque o Lula não é o Dória, não é o Fernando Henrique Cardoso. O Lula é um ex-sindicalista, né, dirigente da classe trabalhadora, um político muito popular. Quer dizer, o povo vê ele como parte do povo. Né? Não estão votando num candidato da classe dominante que eles acham que é bonzinho. Eles acham que o Lula é deles. E eu acho que você fazer uma experiência histórica no Brasil com isso é uma coisa extraordinária. Eu acho que já o próprio governo do PT foi uma escola política para o povo brasileiro da maior importância. É assim que a população evolui, né, com essas grandes experiências políticas. Obrigado, Rui, pela conversa. William, vai embora ainda não, hein? Vai ter um bate-pronto muito rápido. Tá bom. Poxa, essa conversa foi muito boa, Rui.